Bom dia! Hoje é dia 22 de julho de 2026, quarta-feira. Texto bíblico de hoje, continuando em Isaías, capítulo 53, versículo 1 até o versículo 12, onde lemos a continuação da vitória que Deus prepara para o seu povo. O povo diz, respondendo ao que Deus falou ontem no final do texto que ouvimos ontem: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e, por isso, terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura de hoje. Estamos falando do texto de Isaías 53. E Deus fala durante vários textos de Isaías que ele falava do que faria antes de acontecer, bem antes, para que ninguém pudesse dizer depois que aquilo não era coisa de Deus, que não sabia. Deus falou ao povo de Israel daquela época através de Isaías que iria enviar e como seria a vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está aqui um relato da vida de Cristo, do final da vida dele aqui na terra. Deus mostrou ao povo que mandaria o seu servo fiel, e este conseguiria ajuntar, pastorear as ovelhas, mas que por fazer isso, sem nunca ter mentido, nunca ter falado uma palavra de ofensa, sem nunca ter cometido nenhum tipo de pecado, ele seria
condenado, surrado, rasgado. Carregaria sobre o seu corpo, sobre os seus ombros, os nossos pecados todos até hoje. Que a nossa maldade, os nossos pecados o levariam a uma morte horrenda na cruz. Sim, Deus está falando aqui em Isaías claramente que Jesus Cristo viria, que nasceria humilde, simples, pequeno, nasceria como uma criança mesmo, cresceria, viveria entre nós, ensinando amor, ensinando humildade, paciência, tranquilidade. Mas o mundo não quis este homem. O mundo e o povo de Israel não aceitaram Jesus Cristo quando veio. Poucos foram aqueles que entenderam quem era aquele humilde filho de carpinteiro, na verdade, o filho único do verdadeiro Deus. E ele foi abandonado, largado à própria sorte, inclusive por aqueles que acreditavam que ele era o filho de Deus. Às vezes nós ficamos chocados quando as pessoas nos abandonam, quando passamos por situações difíceis, quando quebramos, quando perdemos, quando sofremos grandes angústias, as pessoas se afastam, nos deixam sozinhas, não têm coragem de estender a mão para ajudar a quem precisa. É mais fácil dizer que Deus a está castigando do que dizer o que eu posso fazer para aliviar o seu sofrimento. Muitas e muitas pessoas só precisavam de uma mão verdadeiramente amiga estendida, de uma palavra de consolo, de um ombro para encostar a cabeça e poder chorar sem medo de ser julgado. E muitas vezes você e eu não conseguimos dar o nosso ombro. Passamos a ficar julgando as pessoas ao invés de ajudá-las. Passamos a julgá-las em vez de agir com amor, com humildade, com sinceridade no coração e com amor cristão que Cristo veio a este mundo nos ensinar pessoalmente. O amor que Deus Pai tem para conosco, para ter preparado isso, a salvação para nós, a possibilidade de sermos salvos e levados às mansões celestiais. Lendo esse texto hoje e também sabendo há poucos minutos que um grande amigo deixou sua esposa, sua família e uma grande gama de amigos, Carlos Lutero Jacob, lá em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, que marcou a minha vida pela sua bondade, humildade e pela pessoa de excelente caráter que era. A certeza que eu tenho é que o amor e o carinho com que ele tratava as pessoas vai levá-lo e já levou. E essa é a certeza que a sua esposa e a sua família têm de que ele está recolhido nas mansões celestiais. Porque teve fé, porque se manteve humilde, amigo para todas as horas. E é assim que deveríamos agir todos. Se somos cristãos, se amamos a Deus e confiamos naquilo que Cristo ensinou, que possamos ter uma vida que pregue respeito, humildade, amor, que tenhamos um ombro para oferecer a quem precisar, sem escolhas. Dê o seu ombro, dê o seu carinho, a sua atenção a quem está sofrendo. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o consolo dele esteja com a Loda, com a família do Carlos Lutero, eterno amigo. Se encontramos um dia lá no céu, se Deus permitir. Bom dia.